Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Wagner Fernandes e esse é mais um Ateneu Tricolor que está chegando até você. Hoje é dia de comentar o jogo do Fluminense, a segunda partida pelo Mundial de Clubes da FIFA 2025. Temos muita coisa para falar desse time, porque foi um jogo dramático, né? Uma vitória linda, mas preocupante, trouxe algumas preocupações. Vamos falar um pouquinho sobre o Mundial, o que a gente está pensando desse Mundial. Já fizemos a nossa live com dois amigos torcedores de Flamengo e Botafogo, que estiveram aqui abrilhantando o nosso canal. Mas hoje nós vamos falar sobre esse jogo de maneira mais específica, o desempenho do time. Fluminense 4, Ulsan Hyundai 2, né? O resultado, aparentemente, quando você vê só o placar, você pensa que, nossa, passamos o carro, foi sossegadão, mas quem viu o jogo sabe o sofrimento que foi. Então, fala aí, Giliardi, como é que foi essa experiência desse jogo difícil, desse jogo enjoado, um jogo que o Fluminense tinha tudo para levar na maciola, um jogo tranquilo de ganhar no começo. O Fluminense dominou o jogo no início, mas a coisa desandou, né? Deixou o tricolor com o coração apertado. Fala para nós aí, Giliardi. Boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite, saudações tricolores a todos aqui que estão aqui nos acompanhando. Liderança, segue o líder. Mas vamos lá, nossa, que jogo, cara. O Fluminense é para quem tem coração forte, é impressionante, cara. Nada assim, sempre tem que ser da maneira mais difícil. É isso aí mesmo, Wagner, você falou, né? Quem, no caso, chega agora e tem acesso só ao placar, foi um jogo fácil, onde o Fluminense passeou, mas não foi nada disso, foi um jogo dramático. A meu ver, com algumas coisas preocupantes, uma delas é Ganso. Né? Infelizmente, acho que o Ganso não tem condições nenhuma de ser mais titular desse time, reserva mesmo, porque ele não está produzindo, ele não consegue performar, e isso prejudica muito o andamento do time. O Serra me decepcionou demais hoje. Né? O Serra ele conseguiu errar tudo. Né? O Hércules, mais uma vez, parece que sentiu, vinha de boas sequências de jogos, eu não me entendo hoje, o Hércules esteve muito abaixo do que ele vinha fazendo, né? E, cara, o Renato falhou na instalação, né? E nesse tinha um jogo nas mãos, acabou tomando a virada, e no segundo tempo, aquele jogo dramático só foi melhorar quando o Keno entrou, o Keno e o Nonato. Né? Era o time que ele tinha que, se não entrasse com esse time, acho que já voltasse esse segundo tempo com esse time. Com o Keno ali no lugar do Serra, entendeu? E o Nonato, até que o virou, ele arrumou a casa, né? E, gente, o que é o Everaldo, né, cara? O que é o Everaldo? Ele é o centroavante que não chuta gol. Cara, pô, os caras lá da Globo, né, inventaram até uma campanha, chuta Everaldo. Impressionante, ele não chuta, cara. Né? E, poxa, hoje, felizmente deu tudo certo, mas poderia ter dado muito errado, muito errado. Aí, passar a bola aí para você, Wagner. Beleza. Então, olha, eu fiquei muito preocupado com o lance, inicialmente o lance do primeiro gol dos caras, porque o Guga não chegou para dar cobertura. O Guga ficou igual uma lesma, devagarinho, como se quase que andando. O Thiago Silva deu uma bobeada, tá? O Thiago Silva não é o maior culpado, mas eu acho que faltou um pouco de atenção do Thiago Silva ali. O Guga tinha que cobrir o japonês que estava ali, que fez o gol. O carinha estava sozinho ali e o Guga não correu o suficiente, estava vendo os caras no mano a mano ali, contra-ataque perigoso, e dá um mole desse, não vai correr por quê? Vai ficar se poupando? Aí toma um gol besta desse. Né? Então, assim, duas bolas nas costas do Guga, cara. Então, assim, Guga não jogou mal, não. Não foi o pior do time, não.
mas eu fiquei aborrecido com essa situação, porque não adianta nada ele ficar tirando onda de o apoiador apoia o ataque, tô arrebentando apoiando o ataque, até fiz gol contra o Vasco, e chegar numa hora dessas, chegar na hora que precisa dele para defender, ele está lá, praticamente no meio do campo, não faz sentido, né? Então, vamos pensar nesse sentido. O fato da vitória ter acontecido não pode deixar a gente passar pano para essas coisas, né? Então, vamos falar também do Ganso, né? O Ganso também muito burocrático, pega a bola aqui, dá um toque para o lado, pega a bola aqui, dá um toque para o outro, sabe? Não, ele teve 3 oportunidades de chutar para gol, ao invés de chutar com vontade, ele não chutou com vontade, ele chuta colocado, ele dá um toquinho, né? E diga-se de passagem, o gol dos caras aconteceu com um toquinho de letra do Ganso onde não devia tocar, né? Então, toque de letra, passe de letra, tem hora para se dar, tem momento do jogo para dar passezinho de letra. Então foi por causa de um passezinho de letra do Ganso ali que a bola foi para o contra-ataque fulminante dos caras. Então o Ganso, como eu disse, o Ganso chuta sem vontade, sem ânimo. Ele teve 3 bolas para ele chutar, ele dar uma colocadinha, dar uma enfeitadinha, ao invés de dar uma pancada para o gol, que era o que o momento pedia, né, ele vai e apronta uma dessa, né? Então podia o Fluminense ter, naquele primeiro momento, os primeiros minutos do jogo, quando o Fluminense estava sufocando, estava ali em cima, dava para matar o jogo ali, se o time tivesse um pouco mais de precisão, né? Eu só não dá para cravar que o Fluminense é favorito absoluto a ganhar a Sul-Americana mais para o final do ano, por causa desse ataque, cara, porque o time não tem poder de fogo na frente, não dá para confiar que o time vai ser campeão com gols do Everaldo, entende o que eu digo? Então é preocupante, pega um time mais forte, pega um time com mais competência, acabou, não tem o que fazer, né? Então fala aí, Giliardi, qual é a sua percepção com relação aos jogadores? Eu coloquei aqui mais ou menos os jogadores que eu observei. O que você achou? Você achou boa as mexidas? Gostou das mexidas do Renato? Ou achou que ele errou de novo? Fala aí para nós. Bem, Wagner, concordo com tudo que você falou aí, principalmente agora no final, tive um probleminha técnico aqui. Cara, a gente assistiu o jogo do Flamengo, do Botafogo, o que fez a diferença é a vontade, cara. A vontade. O Botafogo, sobretudo, o Botafogo foi heróico. O Botafogo você vê os jogadores ali com uma vontade tremenda, coisa que o Ganso não tem. E eu não vejo o Ganso com essa vontade. Eu não vejo o Ganso como um jogador que vai ter essa vontade. Então, eu me preocupo muito com a titularidade dele. É um gênio, é um cara que tem uma bola diferenciada, é um cara assim que pode fazer a diferença, mas se ele não tiver com esse espírito, entendeu? Não tem como ele agregar positivamente ao Fluminense. Aí faz o que acontece hoje, entendeu? O gol saiu de um toquezinho de letra dele, cara, num jogo importante pra caramba, num jogo que você tem que dar a vida, ele vai lá dar toquinho, o excesso de preciosidade. Mas, cara, eu não gostei da escalação do Renato, não. Pro segundo tempo, eu pensei que ele já ia mexer, né, ia arrumar o time. Ele me vem com Everaldo e Cano, né? Falei, poxa, eu não entendi nada, cara. Não entendi nada. Aí tirou o Ganso e botou o Nonato, pá, beleza. Mas, pô, já era pra vir com o Keno. Cara, eu não sei qual é o problema que o Renato tem com o Keno, cara. O Keno mudou a história do jogo do Fluminense hoje. Mas ele levou 15 minutos para perceber isso. Nós ficamos ali os primeiros 15 minutos do segundo tempo, cara, patinando. Eu já tava ficando preocupado. Falei, caraca, o Fluminense tá perdendo o jogo, o Fluminense tem que estar amassando, o Fluminense tem que estar em cima, o Fluminense não conseguia. Não tinha organização. Mas aí quando o Nonato entrou, que saiu a lentidão do Ganso, e entrou o Keno, aí foi um outro Fluminense. E, cara, e mais uma vez eu falo, eu tô impressionado, principalmente com o Everaldo, cara. Ele, cara, mais uma vez, cara, com chance de chutar, ele não chuta, ele dá um passinho para um lado, ele dá um corte a mais. É um cara que tá sem confiança, entendeu?
E, pô, teve uma outra bola que foi cruzada, ele tinha que ir com tudo, cara. Ele é 9, cara. O camisa 9 é trombador e ele tem corpo para isso, é um jogador grande, forte. Ele é alto e ele não vai, cara. Ele, tipo assim, é um cara assim, ele tá com a confiança zero, filho. Isso me preocupa, entendeu? Você botar um jogador sem confiança, ele é um centroavante sem confiança, não chuta. Né? E agora, pro próximo jogo, a gente viu o jogo hoje, né? Que o nosso próximo adversário fez lá com o Borussia, não é cachorro morto, não. A gente vai ter que entrar com vontade, cara, vai ter que entrar com muita determinação. E, aliás, todos os jogos a gente tem que entrar, olha, como o Botafogo entrou com o PSG. Os caras entraram mordendo, os caras entraram rasgando. Eu tenho a minha opinião que eu acho que os times europeus estão meio que banalizando esse Mundial, né? Não estão dando a devida importância. Mas isso em nada tira o crédito que o Botafogo fez, isso em nada tira o crédito que o Flamengo fez. Foi o que o Renato Gaúcho falou na entrevista, se eu não me engano, foi ontem, né? Ele falou: olha, quando o time brasileiro vai lá para o Mundial no final do ano, que o time europeu está descansado, né? E mais o sul-americano chega lá em frangalhos por causa de um calendário duríssimo, que é o calendário sul-americano, né? De muitos jogos, ninguém bota isso em xeque. Ah, porque o time brasileiro está cansado. Então, a gente também tem que botar isso em xeque aqui também agora, entendeu? Ah, que eles estão no meio da temporada dele lá, não, já está no final, estão cansados, estão quebrados, e a gente está aqui quase que no meio da nossa. Não. Então, me preocupo. Agora estou preocupado com o time que o Renato vai botar em campo no próximo jogo. Eu acho que o time ideal do Fluminense é aquele que começou contra o Borussia. Aquele time que começou contra o Borussia jogou redondinho, tinha consistência, não passou os apertos que o Fluminense passou hoje, porque o Renato mudou muito. A entrada do Ganso prejudicou o time, o Serna não foi bem, o Hércules deixou a desejar, volto a dizer, e ele vinha de boas partidas, me decepcionei. O Martinelli também hoje produziu muito pouco, o Martinelli muito cansado, cara. Garoto jovem daquele se arrastando, né? E o nosso área jogou machucado, né, cara? Ele tá com edema na costela, né, do jogo, numa entrada que ele tomou contra o Borussia, né? Ele tá até fazendo tratamento intensivo. Fiquei até preocupado que no final do jogo ele tomou uma pancada ali naquela região que tá machucada, mas felizmente ele se levantou e continuou correndo lá. Então, na minha opinião, Wagner, para passar a bola para você, o time do Fluminense ideal para começar o próximo jogo é o mesmo que começou contra o Borussia Dortmund. Muito bom. Eu fiquei com uma coisa, fiquei pensativo com uma coisa no intervalo. Eu soube que o Thiago Silva pagou geral no intervalo do pessoal. Isso foi o que o pessoal da Cazé TV que chegou a comentar, que ele está muito aborrecido com o setor defensivo, foram essas palavras do pessoal. Eu não sei em que nível foi esse desentendimento, se ele se aborreceu, estourou com todo mundo, eu não sei o que rolou, mas eu soube que o que foi falado é que o Renato deixou o pessoal à vontade durante uns minutos do intervalo. Parece que deixou o pessoal lá à vontade para esfriar a cabeça. Eu não me lembro se esse é o perfil do Renato. Eu não me lembro do Renato ter feito isso em algum momento, como na sua carreira de treinador. Eu lembro que quando ele era jogador, ele era um líder, ele era praticamente um técnico dentro de campo em fim de carreira. No final da carreira dele, ele era praticamente um técnico dentro do campo. Inclusive, naquele Fluminense 95, ele estava em final de carreira. Então, ele era mais um contagiador do grupo do que contribuindo em si com o seu futebol. Mas, assim, eu fiquei pensativo. Eu fiquei assim, será que o Renato se aborreceu? E será que ele fez a coisa certa, deixando o time à vontade, se entender entre eles? Que essas foram as palavras dos jornalistas lá, né? O Renato deixou os jogadores se entenderem entre eles. Eu não gosto desse tipo de coisa mal contada. Eu não sei como está o ambiente dentro do grupo, né? Então eu fico preocupado com o clima, né? O clima é muito importante. E outra coisa, voltando ao que você falou aí, eu estou muito preocupado com esse jogo com o Sundowns, tá? Esse time do Sundowns
enjoadinho. Tá? Eles não fizeram 3 gols no Borussia de sorte, não. É um time arrumadinho, um time que joga com vontade. Então o Fluminense que não põe as barbas de molho para ver se não vai ficar sem essa vaga. Entende? Porque eles podem ir a 6 pontos e o Borussia vai passar o carro nesse Ulsan HD. Tá? Então o Fluminense não entra de salto alto, não, porque esse time é enjoadinho de ganhar. É chatinho de ganhar. Então, é isso que eu queria falar. Tô preocupado um pouco com esse último jogo. Dá para ganhar? Claro que dá para ganhar, mas não com esse time como o Renato colocou. Né? O Renato tem que entrar com o time certo, como você falou, o time que entrou contra o Borussia. Tem que entrar com o time certo. Ficar inventando moda não dá. Tá? Não dá para entrar com Ganso, gente. Não tem como. Não dá para entrar com Ganso. Não tem condições. Tá? A gente gosta do Ganso. Ele é um atleta, uma cabeça pensante. Para mim, o Ganso é uma das últimas mentes pensantes dentro de um campo de futebol. No Brasil é difícil hoje em dia sair um meia que pense o futebol do jeito que veja o futebol como o Ganso vê. Só que agora a mente brilhante dele não está mais em harmonia com o corpo. É uma coisa normal. O cara tem o quê? 36 anos, entende? Tem 36 anos, sinto muito, a rotação não é mais a mesma, entende? Então, uma coisa é ter o Ganso contra o Olaria, contra o Boa Vista, contra o Nova Iguaçu, entendeu? Agora, num jogo desse nível, eu sinto muito, não dá para entrar com o Ganso, não. Fala aí, Giliardi, o que você está pensando? Você está pensando já no retorno ao Brasil, na continuidade da temporada? Você está pensando na continuidade no Campeonato Brasileiro? Será que vamos nos manter ali entre a 5ª posição, a 7ª posição? Você acha que temos aí condições de vencer aí, de passar bem nas oitavas de final da Sul-Americana? Você tem boas expectativas para esse retorno ao Brasil? Bem, Wagner, aquele time que jogou contra o Borussia, eu tenho só coisa boa a projetar assim em termos de restante de temporada. Aquele time que jogou contra o Borussia volta para o Brasil com grandes condições de ser campeão da Sul-Americana. Volta para o Brasil com grandes condições de fazer um belíssimo campeonato brasileiro. E volta também com condições de ir longe na Copa do Brasil. Aquele time que jogou contra o Borussia. O time que jogou hoje contra esse time lá da Coreia, que é muito esforçado, mas é muito limitado tecnicamente, é um time muito estável, um time que, infelizmente, volta a gente a ver assim o Fluminense com olhos de receio, né? Por tudo que você enumerou. Né, a condição do Cano, quer dizer, a condição do Renato do Ganso, do próprio Cano, né, que está fininho, tá bem fisicamente, mas tá longe de ser aquele Cano que a gente viu em 2023, que foi tão decisivo, né, e me preocupa. Agora, só dando uma pincelada no que você falou na questão de vestiário, eu acho bem a cara do Renato Gaúcho, essa coisa, esse feeling, né, essa coisa de ele tomar algumas atitudes assim que você fica assim pensando, pô, ele fez isso mesmo? Não sei se você lembra, na final da Libertadores, que o Fluminense no primeiro tempo tomou um vareio de bola da LDU, né? O time foi para o vestiário, né? Isso o próprio Renato confessou depois. Ele chegou para os jogadores: não vou substituir ninguém, vocês vão voltar lá, entendeu? E vão consertar a besteira que vocês fizeram. Vocês têm a obrigação de voltar lá e consertar tudo. Eu não vou substituir ninguém, não vou falar muito, entendeu? Porque a gente já estudou a semana toda, a gente sabe o que tem que fazer. Então, o resultado aí é culpa de vocês. Então, vocês vão lá e vão resolver isso. Né? O próprio Renato falou isso. Então, eu acredito que, de repente, ele tenha tomado essa atitude, porque o Fluminense chegou um período ali no primeiro tempo, o Fluminense parou de jogar, o Fluminense estava atônito. Né? Então os caras foram para cima e estava perigando a gente ter tomar o terceiro ali, né? E com certeza o Thiago Silva deve ter dado uma bronca neles lá, pagou geral, porque, pô, peraí, estão de brincadeira, isso aqui é mundial, pô, a gente tem que jogar, pô,
Olha os jogos que a gente viu aí, entendeu? Do Boca Juniors, do Botafogo, do Flamengo, entendeu? E a gente vai perder do jeito que a gente está perdendo. Então, acredito que tenha sido esse pega para capar lá no vestiário. E o Renato Gaúcho, de repente, tenha feito isso mesmo. O Renato Gaúcho é goleiro, né, cara? Ele entende, então, de repente, naquele momento ali, ele entendeu que não. Agora vocês vão se resolver aí também. Deixa o meu capitão falar, entendeu? Puxar a orelha de vocês e vocês voltem para fazer o certo, né? Então, aí voltando ao que a gente projeta, né? E vamos lá, eu quero até lamento, né? Eu lembro que aquela live especial que a gente fez, eu disse que eu não estava nem esquentando muita cabeça com as contratações que foram prometidas, porque eu acredito que com o time que a gente tinha, com o time que foi lá para os Estados Unidos, que está lá nos Estados Unidos, é o suficiente para a gente alcançar o objetivo que é chegar nas oitavas de final, né? Mas como esse campeonato tá tão doido, né, cara? E a gente viu os times brasileiros, os times sul-americanos performando tão bem. Falei, cara, se acho que se o Fluminense tivesse trazido aí uns 3 bons nomes para compor esse time, eu não vou dizer que a gente podia sonhar com título, não, mas a gente podia sonhar em chegar um pouco mais longe, né? É, Porque tá dando, tem jogo. Você viu, o sim, Botafogo mostrou que tem jogo com o PSG. O Flamengo mostrou que tem jogo com o Chelsea. O Boca Juniors mostrou que tem jogo com o Bayern, né? Então dá para chegar um pouco mais longe. Mas finalizando aqui essa minha consideração, cara, aquele time que jogou, a maneira que o time jogou contra o Borussia Dortmund, é um time que a gente pode olhar assim com muito bons olhos para o restante da temporada. E aí sim, voltando para aqui para o Brasil, o Fluminense precisa de alguns reforços. Principalmente um cara para meter gol, porque o Cano, infelizmente, a gente não está podendo contar com ele. O Everaldo, cara, é um centroavante que não tem vontade de fazer gol. Eu nunca vi um centroavante de frente pro gol, ele dá passe, ele driblar, ele toca, ele chuta pro gol, caramba. Chuta pro gol. Se tem uma bola que é cruzada, entendeu? Ele vai para cima daquela bola, entendeu? Com toda a força dele. O cara foge da bola. O Everaldo é um centroavante que é inimigo do gol. Então, voltando para o Brasil, Wagner, finalizando aqui, agora sim, precisamos de contratação e que aquele time que começou o Borussia Dortmund, com aquela vontade, com aquela aplicação tática, seja o time do Fluminense para o restante da temporada. Aí sim, acho que a gente vai ter grandes alegrias esse ano. na verdade, o que eu acho é o seguinte: se o Fluminense tiver aquela vontade, aquela pegada contra o Borussia no restante da temporada, claro que não vai dar para fazer isso em todos os jogos até o final do ano, a gente sabe disso. Porém, se o time tiver pelo menos um pouco de gana, um pouco daquela disposição ali, de acreditar, de se colocar como um time grande, lembrar que é um time grande, né? E também lembrar a qualidade de cada um ali, dá para levar a Sul-Americana, minha opinião. Com aquela vontade, com aquele jogo, tem jogo na Sul-Americana. É o título não é um título tão grande, mas é um título que não temos. E é legal, fica legal na sala de troféus da gente, dá uma moral para nós no continente, né? Mais um título sul-americano no continente. Agora, falando aí, vamos caminhando para o final. O que eu queria dizer com relação a essas contratações, você falou, eu, sinceramente, é frustrante. Por que é frustrante? Você está vendo aí Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Tem jogo, tem disposição, tem vontade, e não somente isso, mas tem igualdade de condições com os elencos que eles montaram. Você entende? Se o Fluminense tivesse pensado nisso estrategicamente, a gente ia ter jogo também. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, se continuar assim, os times europeus com esse desempenho meia boca, quem não garante que um Palmeiras pode ser campeão? Entende? Plenas condições. Dá para Plenas acreditar. condições. Plenas Dá condições. para acreditar. Eu esqueci Exatamente. até de comentar do Palmeiras. Não, o Palmeiras também tá fazendo muito bonito essa competição. Isso poderia ser para nós, se o time tivesse se fortalecido corretamente. Né? Então, Giliardi, vamos ficando por aqui. Se despede aí do pessoal, dá um salve para a galera. Né? Vamos comemorar essa vitória, que sim, mal ou bem foi uma vitória, né? Apesar do sofrimento, apesar do aborrecimento com alguns erros. Dá um tchau pro pessoal aí, dá um salve.
Sim, apesar do susto, apesar das dificuldades, estamos aí. Vencemos, somos líder, dependemos somente da gente. Apesar que, até esqueci de comentar nas minhas considerações ali, eu acho difícil o Fluminense, de repente, conseguir essa classificação em primeiro, né? Porque a gente tem um jogo difícil. O nosso adversário vai vender cara a derrota, mesmo porque ele tem condições ainda. Agora, o Borussia vai pegar um time já vendido. Time que não tem mais nada para fazer no campeonato, então é bem provável que o Borussia passe o carro nesse time, se classifique em primeiro pelo saldo de gol, mas ainda assim a gente tem a obrigação de ganhar, entendeu? Para ir para a oitava de final com moral, e daí para frente a gente vê o que acontece, e aí futebol uma caixinha de surpresa. Mas, Wagner, eu sei que eu estou aqui nas considerações finais, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você é um cara lúcido, e eu queria comentar isso com você. O que você acha dessa polêmica que está acontecendo aí com o título de um Mundial do Fluminense? A FIFA reconheceu, mas depois não reconheceu, voltou atrás. Para você, meu querido, esse título aí precisa de um reconhecimento da FIFA ou você entende que não, que para todo torcedor do Fluminense a gente é campeão mundial sim? Queria saber sua opinião aí, antes de encerrar essa live aí. Bom, Eu queria te fazer essa pergunta. sim. Vamos lá. Com relação ao título do Fluminense, é uma coisa histórica. A história não pode ser mudada. Então, a opinião e a chancela de uma empresa, porque a FIFA é um CNPJ. Um CNPJ pode ser finalizado, pode ganhar massa falida e não existir mais. Então, a opinião da FIFA, homologando ou não o título Fluminense, não vai mudar a história, porque se amanhã uma outra empresa entrar na FIFA e também não reconhecer o título Fluminense, a história continuará contando o feito do Fluminense em 1952. Os jornais da época publicaram Fluminense campeão do mundo, né? O título teve peso de título mundial. Agora, o documento que a FIFA soltou, ele traz uma ambiguidade, o que deu a entender. A FIFA, ela reconheceu em 2017 todos os times campeões de 1960 para cá, naquele formato lá, que o Renato Gaúcho ganhou em 1983, o Flamengo ganhou em 81, aquele formato para cá, de 60 para cá, contando com o novo formato que o Inter ganhou, que o São Paulo ganhou, o terceiro título, esses foram considerados campeões mundiais. E em 2017 a FIFA colocou oficialmente isso. Então, essa última declaração, a FIFA não derrubou essa decisão. Então ficou uma ambiguidade se ela reconhece a Taça Rio 1952 e 51 como mundiais ou intercontinentais. A FIFA ainda não se declarou, ainda não se pronunciou publicamente determinando que considera o Fluminense campeão do mundo e não apenas intercontinental. Ela reconhece um título FIFA, mas não colocou, porque desses títulos intercontinentais, tem títulos intercontinentais de outros continentes onde a Europa e a América não participaram. Tá? Então, assim, ficou ambíguo, né? Então, o documento não crava que a FIFA reconhece o Fluminense como campeão do mundo. Mas, para mim, isso não muda nada. O Fluminense é campeão do mundo. É campeão do mundo, está na história, está marcado, acabou. Entendeu? Então é só ler a história, só acompanhar, só ver o que aconteceu. Né? Tem testemunhas, tem relatos, tem fotos, tem notícia, matéria de jornal, tem documento, tudo documentado. E cá entre nós, o Palmeiras também tem documento suficiente para comprovar que é campeão do mundo. Não é só porque eu sou fluminense, não. Do Palmeiras também é legítimo. Mas essa legitimidade ela não precisa ser legitimada pela FIFA. Tá? Legitimado ou não, o Fluminense é campeão do mundo. Perfeito, Wagner. Obrigado pela sua explicação. Aí, Marquinhos, está assistindo a nossa live, com certeza? Está aí a resposta. Falei para você que eu ia perguntar para o Wagner, que o Wagner era o cara para te dar essa resposta, porque eu não conheço ninguém melhor para te dar a resposta, ele explicou tudo do jeitinho,
E para mim, o Fluminense é campeão mundial também, como o Palmeiras também é campeão, por tudo que tem de matéria, de como foi a competição e tudo mais. Eu concordo com você, Wagner. Agora sim, meu nobre amigo, um grande abraço para você, para todos os torcedores aí, tricolores ou não tricolores, que estão aqui nos acompanhando, e que esse campeonato mundial continua, tá muito bacana, tá show de bola, pô, e daqui para frente é só jogar, meu amigo. Próxima rodada é a galera que vai jogar a vida, entendeu? Para se classificar, ou em primeiro, ou para conseguir a classificação, e a gente segue aqui acompanhando e, quem sabe, comemorando, como hoje, somos líder. Hoje nós somos líder, é isso que importa. Forte abraço, Wagner. Saudação tricolores a todos. Valeu, galera. Grande abraço. Curta o vídeo, assine o canal, curta, siga a nossa página no Facebook e no YouTube. Nós precisamos de 100 seguidores, tanto na página do Facebook, o Ateneu Tricolor e o Ateneu Tricolor do YouTube. Precisamos de 100 em cada uma delas para nossas lives irem direto para lá. Grande abraço, ótima semana a todos. Todos fiquem todos